Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Câmara de Comércio Mercosul-União Europeia. Eu vou me apresentar, eu sou a Geliane Mostaço, eu sou administradora, consultora de finanças e negócios, educadora financeira com especialização em investimentos e sou vice-presidente da Câmara de Comércio Mercosul-União Europeia, eleito aí pelos nossos fundadores. É um prazer estar aqui com vocês hoje e para discutir essa live sobre ESG na prática, antes eu vou falar um pouquinho sobre o propósito aí da nossa Câmara. A nossa Câmara de Comércio ela tem um propósito de aproximar empresas, instituições, investidores e profissionais dos dois blocos, Mercosul e União Europeia. A ideia é criar o quê? Conexões para que possam gerar negócios, investimentos, inovação e desenvolvimento. E quando a gente fala em relações comerciais entre esses dois blocos, existe um tema que não pode ficar separado da estratégia empresarial, que é a sustentabilidade. E hoje nós iremos conversar sobre ESG na prática. Mas não é apenas para a gente entender o conceito. A ideia aqui é a gente discutir como sustentabilidade está se transformando em estratégia, competitividade e principalmente em uma condição cada vez mais importante para quem quer fazer negócios internacionais, que é o objetivo da nossa Câmara. E para conversar conosco sobre esse tema tão amplo, a gente vai tentar aqui em menos de uma hora reduzir, fazer algo mais simples para chegar a todos o conceito. Eu tenho a satisfação de receber o José Gonçalves Júnior, que é o sócio fundador da Câmara e diretor responsável pela área de sustentabilidade da Câmara. Então vamos lá, vamos chamar o Júnior. Bom dia, deu certo. Bom dia a todos e a todas aqui. Prazer estar com vocês, prazer estar com a nossa vice-presidente, a Geliane, né? E à disposição para falar sobre ESG e sustentabilidade. Antes de começar, vou te apresentar aqui a todos. Bom, Júnior eu o conheci, através de um grupo aí de network de uma querida amiga nossa, Desde então eu venho acompanhando o trabalho dele, ele o meu, a gente tem feito aí algumas parcerias em conjunto. Eu aí acabei apresentando ele a Cibele, que é a nossa presidente aí da Câmara, que super gostou e falou, não, vamos trazer o Júnior junto aí para compor o time, Nós somos em 14 fundadores. Em breve vocês vão conhecer cada um aí nas lives que nós faremos, nos acompanhem. Todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, aqui do Brasil. Então, o Júnior, ele é geógrafo pela USP, pós-graduado pelo Instituto de Estudos Avançados da USP, MBA em Gestão para a Sustentabilidade pela FGV, pós-graduado em Neurociência do Comportamento pela PUC Rio Grande do Sul, é consultor e palestrante em ESG desde 2004, membro e articulista de várias plataformas de sustentabilidade ESG, professor docente de graduação e pós-graduação em Gestão de Sustentabilidade e Gestão Ambiental, em cursos de Administração e Gestão de Negócios, pelo Instituto Nacional de Pós-Graduação São Paulo, IBMEC São Paulo e Senac São Paulo. Diretor de ESG do IFREL Brasil, e também diretor associado da Open Humaniza University Brasil, OHS. Mentor e consultor de carreira e recursos humanos, desenvolveu um método que é o Omnia, onde incorpora aí vários testes em conjunto muito bons, inclusive eu também fiz um desses testes. Fiz um resuminho aí sobre você, Júnior, então também tem um Instagram dele que depois a gente vai publicar. Seja muito bem-vindo. Então, para a gente começar falar um pouco sobre esse tema muito amplo, a gente tentou ali resumir. Então, eu queria falar um pouquinho assim, vamos começar pelo princípio. Sustentabilidade e ESG, São duas siglas muito importantes, mas elas são a mesma coisa? Como podemos explicar de uma maneira simples a diferença entre esses dois conceitos? Por favor, Júnior. Vamos lá. Primeiro que sustentabilidade é um conceito maior, é uma premissa maior. Então, eu vou dar um exemplo bem rápido para entender a diferença.
Sustentabilidade, por exemplo, é a compreensão por parte de empresas, governos e pessoas no mundo de que o nosso sistema de produção ele não pode prometer crescimento infinito num planeta finito. Então, qualquer método que se proponha a produzir incessantemente, desenvolver produtos incessantemente e não ter a noção de que o planeta é finito, isso é insustentável. Então, sustentabilidade é uma premissa, não é nem moda, quer dizer, é um fundamento que a gente vai ter que carregar para os próximos anos. ESG, eu costumo dizer que é o amadurecimento do tema sustentabilidade para as empresas. Tá? Então, a empresa hoje, para começar a buscar um sistema de produção, de consumo que vise sustentabilidade, ela começa com o sistema do ESG. Então, ela começa a abordar as questões ambientais, ou seja, o impacto que ela causa ao meio ambiente. Né? As empresas causam impacto ao meio ambiente. Uma companhia aérea, quando voa, joga gás carbono na atmosfera. Né? Uma companhia, quando transporta químicos na pista, ela é responsável por vazamento. Então, ela se preocupa com as questões ambientais que ela gera, o seu descarte do seu produto, ela se preocupa com os impactos sociais da produção, né? Então ela começa a pensar de que a empresa tem um pátio, e esse pátio tem uma comunidade em volta, né? E se essa empresa tem carretas, tem máquinas, elas causam impacto nos moradores em volta. E essa empresa também começa a entender que ela causa impacto na sociedade global, né? Se ela compra rapidamente, se ela compra um produto de uma cadeia logística, do qual, do outro lado do oceano, na África, tem trabalho em condição de escravo, e ela compra esse subproduto, ela é responsável pelo trabalho escravo. Ela é cofinanciadora de atividade criminosa. Então, ela tem que se responsabilizar pelo S. E fechando, a empresa hoje, ela tem que buscar governança. Por quê? Porque as empresas, ao longo dos últimos 100 anos, elas se tornaram verticais, né? Extremamente hierárquicas, né? Aqui você tem aqui o CEO, o presidente, os diretores logo abaixo, e logo abaixo uma cadeia inteira de um monte de gente que dificilmente consegue atingir ou consegue ser ouvido lá em cima. E não dá mais para a gente tocar uma empresa baseada numa pirâmide. Por quê? A história da humanidade ela foi marcada pelo cooperativismo. O ser humano coopera para crescer, o ser humano coopera para viver. E a empresa não pode ser uma máquina gerida por uma inteligência superior que determina o resto. Então, ESG é a base operacional da sustentabilidade. Traduza essas letrinhas, né, em inglês, depois em português, para quem estiver nos assistindo aqui. Environmental, que é meio ambiente, social, que é, né, sociedade, stakeholders, né, todo o público envolvido na empresa, e governance, né, governança democrática. Muito bom. Então, assim, a gente pode né, dizer que a sustentabilidade é algo mais amplo e ESG é uma forma mais leve, que tem princípios, né, necessários aí para fazer a gestão dentro das organizações, certo? Perfeito, perfeito. Beleza. Então, vamos numa primeira pergunta agora que a gente conceituou, né? Então, quando nós falamos aí de empresas, né? Por que o ESG ele deve ser tratado como estratégia e não apenas como responsabilidade socioambiental ou obrigação de compliance, que é o que a gente ouve muito falar, né? As empresas se preocupam em colocar pensando no compliance, pensando nas normas. Então, explica um pouquinho para a gente sobre isso. Primeira questão que está em voga, que é o que pesa mais, é que qualquer empresa tem que entender que ela opera sob gestão de risco constante. Tá? Então, uma empresa pode causar risco, né? Como aconteceu recentemente aqui na região de Osasco, São Paulo, um trem descarrilhou. Né? Haviam 300 pessoas dentro desse trem. Então, ela tem que prever risco. Então, eu falo que todo empresário, toda diretoria, todo conselho de acionista tem que entender que poderia estar lá dentro daquele vagão. Ele, a esposa dele, os filhos e os pais dele. Se você começar a entender isso, você começa a prever riscos e você trata todos os seus consumidores stakeholders como você trataria você. Então, você tem que pensar que você está embarcando naquele avião. Aquele avião tem que pousar seguro. Pode ser sua mãe, pode ser sua esposa. Mas é essa a questão primordial. A outra questão de gestão de risco é que qualquer empresa tem que prever se ela
desenvolver um agrotóxico, ela tem que ter absoluta certeza que esse agrotóxico não vai causar câncer em milhões de pessoas. Eu vou dar uma frase bem rápida, que é a pura verdade de prevenção de risco. Se empresas, CEOs e conselhos de acionista pensassem o seguinte: seu agrotóxico é seguro? Ótimo. Então faz o seguinte, prova. Pega um copo d'água de 500 ml, põe uma microgota do agrotóxico, mistura e toma em público, tá? Com segurança. Se você fizer isso para você, ok, serve para os outros. A segunda questão é a reputação. Tá? Por quê? Porque qualquer desastre, qualquer vazamento, e a gente no Brasil está cheio de escândalos recentemente, financeiros inclusive, queima a tua reputação. E a empresa é feita de branding, a empresa é feita de reputação. Tá? A outra questão é a eficiência. Né? A sustentabilidade, ela pede que empresas trabalhem na economia circular, ou seja, use de forma eficiente seus recursos e pare de tirar matéria-prima. Reaproveita não só água, mas reaproveita resíduo de outra empresa, reaproveita equipamentos de outra empresa. Tá? Por exemplo, tem um parceiro fantástico que está fazendo um trabalho incrível, o Marcos Oliveira, que tem uma empresa que recicla lixo eletrônico e ele reaproveita lixo eletrônico para produzir outros aparelhos. Né? A outra questão é inovação. ESG é uma possibilidade tremenda da gente inovar todo o sistema produtivo. Tá? Promover uma inovação em escala. Melhorar o relacionamento com as pessoas, melhorar o relacionamento com o stakeholder, melhorar o relacionamento com o funcionário, tornar a empresa um local agradável. Não se trabalha só por dinheiro. Hoje em dia, principalmente, né? Existe um propósito maior de quem quer trabalhar, não é só pelo dinheiro, né? Existe um propósito. Milhões de pessoas acordam segunda de manhã pensando em desenvolver um sonho, pensando em chegar na empresa e fazer uma proposta que funcione. As pessoas querem colaborar. A gente tem que entender que todo ser humano adulto que vai para a empresa foi criança. E essa criança que está dentro de todos nós, quer chegar segunda de manhã, quer dar uma boa ideia e falar, puxa, vamos fazer. E não chegar na empresa e ficar, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor, e fazendo aquela função monolítica. E a última questão que eu estou colocando aqui é a geração de valor. Uma empresa ESG, ela cria um valor plus, ela gera um valor maior. Ela é uma empresa, um eu maior, uma empresa superior. E competitividade, porque são empresas que começam a ser geridas em sistemas bastante organizados, sistemas motivados e sistemas resilientes. Uma empresa ESG, ela é igual à natureza, ela é resiliente. Tá? E ela se regenera, ela é regenerativa. É isso. E existe tamanho para colocar ESG na prática nas empresas? A empresa precisa ser uma empresa grande para isso? A empresa só basta ter uma pessoa. Se essa pessoa, eu falo bem básico, tá? Eu sou um empresário empreendedor que trabalha com equipes, lógico, com a Câmara, mas eu no dia a dia me desloco sozinho. Então, se na hora de um deslocamento eu penso, né, eu vou para Curitiba, e eu penso, se eu for de avião, eu vou lançar mais CO2 na atmosfera, por que eu não vou de ônibus? Se eu vou pegar meu carro, eu vou rodar São Paulo inteira para queimar CO2, por que eu não pego o metrô? Então, acho que a partir de se começa. Não tem muita essa discussão, né? Eu estou há 30 anos nessa área. Exatamente. Tem que ser empresas acima de 100 funcionários. Não, começa a partir de você. Se começa a partir de você e a sua empresa escala e você atinge 1.000 funcionários, todos vão seguir você. Então eu falo, começa a partir de qual o limite? A humanidade. Porque a ESG é uma questão do ser humano. E até como estratégia, né? Quando você começa com melhores práticas, é muito mais fácil quando você vai prestar um serviço, né? A empresa vai te perguntar. Eu recentemente respondi um questionário de uma empresa grande para prestar serviço como PJ, já com as perguntas todas voltadas a ESG e sustentabilidade. Então, eu também, sou uma empresa empreendedora. Então, acho que é importante isso, até para quando você crescer e escalar, você já está de acordo com todas as práticas que são importantes para o teu negócio, né? São estratégias também. Muito bom, muito bom. Gente, se tiverem perguntas, por favor, coloquem aqui no chat, que eu vou estar aqui gerindo a live e olhando as perguntas de vocês. Vamos lá, segunda pergunta. Quando trazemos para essa discussão, né, do ESG olhando a empresa para internacionalização, por que o ESG
e a sustentabilidade passam a ter uma importância ainda maior para as empresas que desejam exportar seus produtos ou serviços? Primeira questão de abrir possibilidade nítida de comércio internacional. Tá? Então, uma empresa que começa no Brasil, vou dar um exemplo prático, né? A pessoa começa aqui a se alinhar ao NRI, que acabou de ser baixado pelo governo federal. Não imagina que o NRI é uma norma. Vamos parar de pensar que isso é norma. Não, vamos começar a pensar que isso é possibilidade, é oportunidade. Se a empresa aqui ela usa o GRI, né, que é um relatório de sustentabilidade, como um parâmetro, se ela se prepara para ser uma empresa limpa, uma empresa socialmente querida e uma empresa democrática, ela começa a se preparar já para os padrões europeus, tá? Do IFRS, né, os padrões CES, DDB. Então, ela começa a se alinhar. Segunda questão, não é só, a exigência do mercado por quê? Porque as novas gerações elas são menos tolerantes com relação ao impacto ambiental. As novas gerações, principalmente a geração alfa, que está chegando aí, ela está questionando tudo. Né? A gente teve um fenômeno nos Estados Unidos, está tendo um fenômeno fantástico, porque a geração Z e alfa não está querendo comprar carro. Entendeu? Eles estão dando a pé, eles estão dando de metrô, eles estão dando de Uber, eles não querem comprar carro. Para que eu vou ter 2, 3 máquinas pesadas dessas na minha garagem? Então, o mercado está começando a mudar, está começando a enxergar a questão que é mais válido, a vivência do que eu tenho uma casa gigante, que eu chamo de casa estoque. Eu vou dizer o seguinte, o mercado está tendo uma mudança gigantesca, por quê? Porque as casas não estão se tornando mais estoques, as pessoas se tocaram que elas não são mais estoquistas. Eu não vivo para ser um estoquista, para administrar as muambas que tem da minha casa. A segunda questão que vale a pena explorar são as cadeias de fornecimento, porque as empresas vão começar a questionar a validade de um produto de trabalho escravo, mas a validade de um produto inferior. E vão começar a perceber que esses produtos causam impactos no corpo humano, tá? Neurotóxicos, por exemplo, tá? A outra questão é a rastreabilidade, né? Uma empresa, quando ela começa a se alinhar com valores ESG, com valores de sustentabilidade, ela começa a rastrear o impacto do produto dela até o descarte final e ela começa também a rastrear o que produzir causa na cadeia logística dela, entendeu? Então, vou dar um exemplo prático. Uma empresa de produtos químicos que começa a rastrear que o seu produto vem de navio da China, vem lá da Índia, atravessa o oceano de navio, está causando impacto formidável. Será que não dá para substituir? Achar um novo componente que dá para trocar? Dá para fazer uma reação química ou física e cortar esse transporte de navio até aqui? Segundo, o outro elemento é a transparência. A empresa começa a ficar uma empresa numa caixa preta. Eu falo o seguinte, que é uma coisa que eu tenho observado, tenho trabalhado isso há 30 anos. As empresas, elas se tornaram caixas pretas, inquestionáveis. O que elas fazem é inquestionável, o que elas decidem é inquestionável, os produtos que elas lançam são inquestionáveis. Então, se você vai num evento para discutir lançamento de carros e mobilidade em São Paulo, não dá para você propor transporte público, porque não, nós estamos falando de carro. Só que daqui a pouco o trânsito de São Paulo não vai andar. E lançar carro não vai servir para nada. Tá? É isso. E também, lógico, olhar com padrões ambientais e sociais, começar a olhar para a sociedade como um corpo vivo, um corpo pensante orgânico. E que o meio ambiente não é uma coisa, nós temos que cuidar do meio ambiente. Não, é a natureza que cuida da gente, o planeta que cuida da gente. A gente deve preservar a nossa vida, preservando aquilo que cuida da gente. Não é cuidar do meio ambiente, é respeitar o meio ambiente. Porque quem cuida de quem? É o planeta que cuida da gente. É isso. Assim, independente, né, se você quer ou não, está preparado para você fazer uma exportação do seu negócio, né, do seu serviço, do seu produto. É uma questão agora que nós somos globais. Então, se somos globais, nós temos que nos adequar a toda a regulamentação que existe no planeta, né? Então, Perfeito. por isso que é importante você vai empreender, você já olhar e entender sobre isso para você já começar de uma forma prática, né? Usando já os princípios aí do ESG. Inclusive, tem um princípio interessante do ambientalismo que eu faço parte, desde a Eco 92 que eu participei lá no Rio, que diz o seguinte,
pense globalmente, haja localmente. Né? É isso aí, perfeito, muito bom. Até o Maurício aqui também fez um comentário, né? Pouco a pouco essa consciência vai sendo disseminada, né? E nós somos um pouco experientes, né, nessa área. Eu lembro que quando iniciou essa questão do ESG, há mais de 30 anos aí, e realmente era uma coisa muito estranha, né? E não se pensava que isso podia ser algo muito recorrente e ainda assim eu acho que tem muita gente que não tem essa consciência, não se preocupa. Então é um ponto de atenção aí, né, para quem, independente se vai exportar ou não, já começar certo, né? Vamos para Perfeito. uma pergunta 3. A Câmara ela tem o propósito, né, de fomentar a internacionalização para a PME, principalmente. Né? Então, a gente não fala de internacionalizar só como ser grande. Você tem um ótimo produto ou serviço, você já tem que pensar nessa diversificação do seu negócio, né? E por que não o seu bom produto não pode ser visto e comprado, né, globalmente? Então, essa é a ideia da Câmara, fomentar isso e apoiar as empresas, né, os pequenos negócios também para essa internacionalização. Existe ainda a percepção de que o ESG ele é um assunto, né, como a gente comentou aqui, para grandes corporações. E pequenas e médias empresas, elas também precisam se preparar justamente pensando em crescer, né, no crescimento. Então, a pergunta que eu faço é assim, por onde elas deveriam começar? Se você tivesse que dar aqui, né, 3 primeiros passos para uma PME começar a sua jornada no ESG, quais seriam esses 3 primeiros passos? O principal, mais fundamental, é diagnosticar o impacto que a empresa causa e recebe. É o que hoje a diretiva da União Europeia diz, né, que ela coloca hoje a necessidade de realizar, além da due diligence, que é você se tornar ciente daquilo que você causa, eles falam de dupla materialidade. Ou seja, primeiro enxergar o impacto que a sua empresa causa na sociedade e causa no meio ambiente. Ok. Eu vou dar um exemplo. Eu dava aula na pós, eu sempre citava esse caso. Se qualquer indústria de bebida pegar um dia e falar para um diretor, faz um favor, vai sexta-feira à noite ou sábado à noite e fica algumas horas num pronto-socorro de grande hospital para ver a quantidade de jovens que chegam de acidentes de trânsito embriagados. Veja, como eu já vi, a quantidade de ambulâncias que chegam com jovens retalhados de acidentes embriagados. Aí você vai pensar uma diretiva de bebida, de consumo de bebida. E não é só colocar beba conscientemente, porque os prontos-socorros dos hospitais mostram como é que está a escala do uso de bebida alcoólica. Então, medir o impacto, eu chamo de dupla medida. É um impacto que eu tenho que medir analisando o que aquela cadeia de produto minha causa. Então, por exemplo prático, né? De repente eu tenho um produto que eu percebo, como foi o caso dos BPCs, que era um produto que era usado no plástico para tornar o plástico mais maleável, mais bonito e fazer uma madeira. E de repente descobriram que o BPC é um neurodisruptivo endócrino, ou seja, causa problemas graves em crianças. Ele solta no leite, então eu corto o BPC. Então isso é um impacto. Se o meu produto é um agrotóxico, eu tenho que testar até a exaustão para ver se ele não é cancerígeno. Então, eu tenho que fazer o diagnóstico, tá? E esse diagnóstico, ele tem que abranger também o diagnóstico contrário, que é o dupla materialidade, ou seja, eu tenho que perceber também que impacto que o meio ambiente e a sociedade tem sobre a minha empresa. Então, hoje, as mudanças climáticas, nós estamos entrando no grande El Niño, que mal começou, já está causando estrago no Brasil, dá para ver, né? Esse inverno que a gente teve. Então, o que o duplo El Niño, o que esse El Niño poderoso aí vai causar na minha empresa? Companhias aéreas, empresas agrícolas, empresas que dependem de transporte, empresas que dependem de clima, tá? Para produzir. Então, eu tenho que avaliar quais são os prejuízos que eu vou começar a sofrer. Um outro exemplo bem rápido, tá? Que é fundamental citar aqui, é o exemplo de empresas que dependem dos produtos de origem agrícola. Então, hoje eu vou ter problemas sérios de safra.
tá? Agrícolas, safras que vão se perder por seca ou por excesso de chuva. Eu tenho que fazer a previsão que pode acontecer no meu sistema de produção, tá? Então, primeira prática é fazer diagnóstico. Segundo, que é fundamental que eu cito, é priorizar, depois de eu rastrear aonde pode dar problema no meu negócio, quem eu estou lesando, é eu começar a priorizar, que a gente chama de materialidade. Então, o que a empresa vai fazer? Vou dar um exemplo bem prático. Uma empresa de transporte, ela percebe que a logística dela está muito intensa, que os caminhoneiros estão sendo exigidos, que eles estão rodando 12 horas por dia, 14 horas, e ela percebe que a possibilidade de acidente de trânsito vai aumentar, vai surgir. Isso é previsão, tá? Eu estou prevendo. Tá? Então, conforme eu estou prevendo, o que eu vou fazer? Eu vou tomar medida agora, não vou esperar um caminhão capotar na pista com gás metano, eu não vou esperar um caminhão explodir, como aconteceu recentemente aqui no Brasil, então eu vou prever e vou mitigar. Companhia aérea, eu vou prever que o avião não tem condição de voar, que o avião não tem condição de passar por tempestade, não vou causar um desastre aéreo como a gente viu recentemente no Brasil. Então, a priorização, eu vou dar o nome aqui, anote você que é empresário, que está tocando seu negócio e que quer trabalhar nisso, chama-se direito à precaução. É se precaver do pior, é olhar para o futuro e ver o que pode acontecer no presente. E o terceiro é que a partir do momento que eu vejo que vai acontecer o acidente, que eu vejo que o componente vai contaminar meu cliente, que eu vejo que depois aquele produto que eu gerei vai parar no aterro sanitário e vai apodrecer o solo e a água, eu vou implementar medidas ou eu vou criar ações para reduzir o impacto, ou, na melhor das hipóteses, eu vou alterar a forma que eu fabrico o produto. Eu vou alterar a forma que eu fabrico o produto, que eu transporto o produto, eu vou rever todo o sistema antes que contamine, que exploda e que cause dano e dolo à sociedade e ao meio ambiente. É isso. Isso aí. Então, são as três ações aí, né? Primeiro é diagnosticar, né? Entender a sua empresa e o que pode ser algum risco, né? A ser trabalhado. Priorizar as questões, né? E tudo na vida é isso, a gente tem que priorizar, né? Não é que a gente não vai fazer, mas a gente vai colocar pela ordem de importância e de risco, e olhando, obviamente, a questão de lucro também do negócio. E aí implementar e medir. E a gente tem que fazer isso na nossa vida em tudo, né? A gente tem que fazer um planejamento. Eu falo de finanças, é bem isso, é planejar e você fazer ações para que isso se concretize. Muito bom. Alguma pergunta, gente? Por favor, coloquem aqui. Vamos à quarta questão. O ISG também, ele está cada vez mais relacionado a investimentos, que é a minha praia aqui, né? E acesso a capital. Como essa relação funciona na prática? Investidores e instituições financeiras estão considerando cada vez mais os riscos ambientais, sociais e de governança na avaliação das empresas. E é bem isso mesmo, né? Não basta você ter um negócio e sair vendendo. Você tem que olhar também essa questão de onde você vai tomar crédito, onde você vai investir. Então, fala um pouquinho para a gente sobre como esse impacto aí dos investimentos no ESG de uma empresa. Eu vou citar não vou entrar muito em nomenclatura técnica, eu vou citar só uma diretiva europeia que deu reflexo no Brasil, que é a IFRS S2. A IFRS é uma diretiva que coordena a forma que as empresas declaram seus impactos sociais e ambientais em sustentabilidade. E a S1, ela trata dos temas ambientais, sociais, e a S2, ela trata dos temas financeiros. Então, hoje as empresas vão começar a ter que fazer declarações financeiras sobre o impacto do meio ambiente e da sociedade nas suas operações. Tá? Então, o que acontece? Vamos lá. Hoje, no Brasil já existe, já está bem implementado um sistema que mede a taxa de juro que você vai pagar nos empréstimos, se você tem operações, se você tem processo de ESG, se você tem um relatório GRI, se você tem
diretivas de ESG, mesmo que sejam brasileiras, as taxas de juros já vão começar a cair. Por quê? O que um banco, um investidor quer saber do seu investimento? Quer saber se ele é perene. Quer saber se você vai conseguir pagar as parcelas a longo prazo. Quer saber se você não vai ser inadimplente. Você quer saber se você vai dar conta daquilo que está prometendo para a sociedade. Então, se você tem um produto seguro, um produto que tem normativa, um produto que é sólido, um produto que é reconhecido, um produto que existe um branding em cima desse produto e que as suas contas, né, a forma de gerir as finanças é responsável, que tem um comitê de governança sólido na empresa, um comitê de administração sério, que é ouvido. Se os diretores do conselho de administração eles são acolhidos, essa taxa de juros pode cair. Eu vou dar um exemplo, não vou citar quem é, mas recentemente estourou um novo escândalo no Brasil, um novo pedido de falência de uma gigante do varejo, tá? Que pediu, são 10 bilhões aí de dívida, tá? Estourou, explodiu, saiu agora essa semana. Sim, sim. E aí você vai investigar, como eu fui investigar, o que acontece? 2 diretores e mais um conselheiro do conselho de administração pediram demissão, porque cansaram de dar avisos, cansaram de emitir notas de emergência, cansaram de notificar irregularidades. O que o conselho fez? Os acionistas não deu ouvidos. E quando não se dá ouvidos e não se dá democracia, é isso que eu volto a citar, democracia, é ouvir a parte diferente e ter paciência de ouvir o argumento dele, por mais insuportável que seja, porque às vezes aquele conselheiro de administração, aquele amigo teu da empresa fala, cara, desse jeito que você está conduzindo, vai explodir, a coisa não vai bombar. Então, isso pesa bastante na questão de investimentos. Se o conselho de administração, a governança da sua empresa, ela ouve desde o funcionário do chão de fábrica até o conselho de administração, você tem uma chance de ter mais solidez. Por quê? Porque você vai enxergar os riscos. Eu vou dar uma frase célebre, tá? Um pensamento célebre. Muito avião cai, não é porque a empresa está bonita, a aeromoça e o piloto está bonito. O avião cai por uma pequena falha mecânica de um mecânico de aviação que avisou que precisava de uma peça oficial, que avisou que precisava trocar aquele equipamento antes do voo e não foi ouvido. E geralmente não é ouvido por quem? Por um superior. Não é ouvido por um gerente, por um diretor. Ah, você está me enchendo o saco. Vamos voar e depois a gente conserta. E aí o avião cai. Então, é isso. Governança. Não, e assim, né, falar um pouquinho aqui, como que nós da Câmara podemos apoiar, né, as empresas nessa questão dos investimentos, né, de fundos, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso, olhando para a questão da sustentabilidade? Então, o maior, a gente tem algumas estruturas de suporte, o maior suporte é a capacitação. Tá? A Câmara pode oferecer capacitação profunda, tá? E ensinar as empresas a observarem detalhes. Eu falo que aviões não caem porque o avião quebra no meio, não, ele cai porque uma série de micro detalhes falham. Empresas não vazam tanques porque a fachada está feia, não. A empresa são micro detalhes. Escândalos não aparecem do dia para a noite. Escândalos aparecem, pedidos de falência e concordata aparecem porque já vem há anos e há meses conselhos de administração calando a boca daqueles mais lúcidos, né? Então, é capacitar e ensinar a empresa. Eu falo que a principal grande norma da sustentabilidade é materialidade. É entender para onde está indo o caminho da sua empresa e aonde vocês estão entrando em riscos que vocês não estão enxergando. É o famoso, a gente está entrando numa nuvem cumulonimbus que o avião não vai suportar passar, vai cair, tá? Segunda questão é a Câmara trabalhar em projetos, tá? E projetos de inovação, é levar a inovação
para essas empresas que querem exportar, ou seja, é disponibilizar conhecimento, formação, mentoria, principalmente por quê? Porque hoje precisamos inovar em tudo. Não existe inovação no setor automobilístico, inovação no setor de moda. Não. A humanidade hoje tem que mudar de um sistema produtivo, que a gente chama da produção por lixo, a um sistema cradle to cradle. A humanidade hoje tem que aprender a reutilizar tudo. A gente não pode tirar mais do subsolo, da floresta ou dos rios, a gente não pode tirar mais nada. A gente já tirou bastante. Petróleo não dá mais para arrancar. Tá? É insano. Então, a Câmara pode sim oferecer expertise, know-how, inovação em projetos. E a outra coisa que eu acho fundamental, né? A Câmara, ela tem um poder enorme, eu vejo nos diretores, eu vejo na nossa presidente, você e todos, a capacidade de gerar parcerias. Tá? É infinita a capacidade de gerar parcerias entre empresas, parcerias entre governo, empresa e comunidade, isso é ilimitado para a Câmara. Tá? E também eu enxergo bastante o networking. A Câmara é um local de trocas de setores, né? Empresas que estão chegando, que vão chegar a nós. Eu vou dar um exemplo bem prático. É uma empresa que recicla lixo eletrônico, tá? E empresas que precisam reciclar o seu lixo eletrônico, seus computadores, seus gadgets. Então, a Câmara é um imenso eu vou resumir dizendo que a Câmara é um imenso ecossistema regenerativo e gerador de novos valores agregados, diferentes da economia marrom. A Câmara é um espaço para gerar economia azul, economia verde, a economia do futuro. E isso não é uma questão de moda, eu não estou aqui falando de moda, gente, estou falando uma premissa para a gente sobreviver daqui a 50 a 100 anos. São seus filhos e os seus netos que estão correndo risco. É isso, não é daqui a 300 anos, eu estou falando de cenário... É agora, né? É agora. É agora. É agora. Tá? Os ODS da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030, estão atrasadíssimos. Exatamente. 2030 já está aí, gente. 2030 já está aí e a gente não atingiu, não chegou nem a 60% dos objetivos, ou seja, é para ontem. E a Câmara é um espaço de trabalhar esse futuro. A Câmara é uma visão do futuro para o presente. É isso. A última pergunta, acho que a gente já acabou abordando aqui nessa penúltima, né? Vou só reforçar, e depois nós temos duas perguntas aqui que eu vou fazer para você, que nossos espectadores nos fizeram aqui. Né? A última pergunta seria um pouco isso, né? Quando a gente olha aí as oportunidades que surgem nessa relação comercial do Mercosul e União Europeia, né? Então, como que as empresas elas podem se preparar para essas novas exigências? Então, a gente já falou um pouco da capacitação, né? Você abordou bem, do networking, que são a conexão entre as empresas, né? Parceiras e associadas. Os projetos que nós temos, vários projetos aí pela Câmara, justamente para fomentar, né, essa relação e ajudar as empresas aí, né, nessa prática aí as melhores práticas para exportação. Falamos das parcerias, né, inclusive com fundos, né, com bancos. A gente, né, nós temos nosso selo aí como Câmara, né, com essa responsabilidade de avaliar isso para poder, né, fazer digamos, uma indicação, né, para essas empresas. Os acessos aos mercados, né? O papel da Câmara é muito isso, a gente poder ter esse acesso, né? Facilitar esse acesso. Então, acho que é isso. Acho que a gente abordou. Você quer complementar alguma coisa nessa última questão que a gente já acabou incorporando na anterior? Sim, claro. Existe um aspecto que eu enxergo do potencial da Câmara, né? E de todos que vão chegar, que estão chegando, que é a Câmara como um fórum para o futuro. Um Forum for the Future, como existia na Inglaterra, ainda tem, né? Um fórum para o futuro. Então, eu falo aqui para os pequenos, micro e grandes empresários que estão chegando, que vão chegar, que o convite é disponibilizar o nosso espaço para discutir projetos arrojados e projetos inovadores. É um espaço da inovação e da criatividade, tá? Porque hoje é fato. Hoje o sistema
ele não pode, a economia marrom ela não pode continuar. Ela é inviável do ponto de vista ambiental e do ponto de vista humano. A inteligência artificial, eu vou dar um exemplo dos grandes data centers que estão propostos aí, isso aí tem que ser repensado. Verdade. Tá? É inviável a gente enviar mais 200 data centers no mundo sem detonar água potável para refrigerá-los. Então, a gente tem um desafio, tá, de ser um fórum. Eu vejo a Câmara como um fórum e um espaço de trocas, aonde se aperfeiçoam, tá, metodologias, se aperfeiçoam formas de produzir. E também eu imagino a função da Câmara como um imenso farol, observando as mudanças que estão ocorrendo no mundo. Vou dar exemplo prático, vamos lá. Hoje, eu vou encorajar vocês a exportarem para o mercado europeu, por quê? Porque o mercado europeu, esse ano, ele baixou um conjunto de normas, que é a Omnibus, tá? Que é um conjunto que abaixa um pouco, meio que tira um pouco a pressão sobre relatório de sustentabilidade, sobre declaração de práticas de sustentabilidade para entrar na Europa, e que alivia um pouco essa pressão. Então, pela primeira vez na história, e eu estou lançando essa visão estratégica para vocês, o Brasil tem total chance de se alinhar à Europa como parceiro comercial. Primeiro, porque os Estados Unidos fechou a porta para nós. Que bom que as portas se fecham. Mundo, né? Para o mundo, né? Ele está brigando com a China, está brigando com a Venezuela, está brigando com o Iraque, está brigando com o Brasil, está brigando com o Irã, e daqui a pouco ele vai brigar com alguém na Lua, possivelmente. Então, o que acontece? Quando um país, né, não estou colocando a nação americana, estou colocando o governo que está aí. Tá? Sim. Quando ele fecha a porta para nós, ele dá uma chance dos brasileiros, da gente enxergar que nós somos capazes de negociar com a Ásia, que nós somos capazes de negociar com a Europa e que nós somos capazes não só de falar para a Europa quais são os padrões que vocês querem para nós. O Brasil é capaz de desenvolver padrões, inclusive, de produção. Então, não é somente a gente observar que para exportar para a União Europeia eu vou ter que me adequar ao IFRS S1. Não. É também observar que nós podemos discutir com a União Europeia padrões de produção cada vez mais ecoeficientes, de economia circular. Eu vou dar um exemplo bem prático. Aqui em Campinas, na Unicamp, tá? Tem um setor, um querido amigo Nós temos, meu. só para, desculpa interromper, nós temos 3 perguntas e a gente está no tempo limite. Então, deixa eu fazer as perguntas, né, até para poder aqui responder aos nossos colegas aqui. Então, a pergunta a primeira pergunta da Emanuele, em 1 minuto para cada uma, tá? Se eu tenho uma empresa pequena de costura, eu quero exportar, eu tenho 5 funcionários, o que eu faço? Primeiro, passar pelas regularizações no Brasil. Então, a NR1, que é obrigatório. Tá? Segundo, hoje eu estou adaptando, a gente vai adaptar para a Câmara um sistema de se alinhar a padrões ESG mais simplificados. Então, a gente está simplificando o ESG para o pequeno, para o médio, tá? Simplificando, mas não tirando os padrões mundiais, ou seja, a gente está colocando o fundamental. Então, por exemplo, checar na cadeia dessa empresa se tem produto que vem de trabalho escravo, se tem produto de trabalho subtrabalho, se tem produto de irregularidades jurídicas. O terceiro aspecto, que é fundamental, é tornar essa empresa uma empresa ecoeficiente. Quer dizer, é tentar levá-la para um nível de ecoeficiência dos mais altos, porque isso abre portas lá fora. Tá? Não é difícil, tá? É uma tarefa que leva de 1 a 2 anos. É uma mudança de filosofia? Mas eu vou dizer uma coisa bem clara. Quem não mudar a filosofia vai fechar. E se a empresa que pensa que é gigante, eu tenho 100 mil funcionários e 500 lojas e 1.000 lojas e eu estou seguro. O que aconteceu no mercado essa semana prova que tamanho não é solidez. E a Câmara vai poder ajudar nessa situação aqui, nessa orientação toda que você falou, certo? Tranquilamente, ajudar, dar todas consultoria, assessoria para a empresa se preparar e exportar.
Vamos para a penúltima pergunta aqui do Maurício. Tá? Você percebe que, infelizmente, os empresários só veem o lucro e a rentabilidade, sem se incomodar ou preocupar com os efeitos no ambiente e na saúde das pessoas. O que fazer para mudar essa prática? Primeiro, a função, Maurício, que eu vejo da Câmara de esclarecedor. Então, a Câmara tem que trabalhar junto com um monte de entidades que eu conheço que já esclarecem o consumidor, né? Como o IDEB, né? O Instituto de Desenvolvimento, lá, IDEC, né? De defesa do consumidor. O segundo papel que eu vejo, tá? É o seguinte: esse empresário, eu vou ser sincero e direto, esse empresário que não está afim de ser regenerativo, que não está afim de ser fair trade, que não está afim de oferecer emprego justo, que não está afim de oferecer salário justo, por favor, se a sua filosofia é essa, não bata na nossa porta. Eu vou só te avisar uma coisa: quem vai bater na tua porta vai ser um fiscal, uma multa, e pode ser no futuro a sociedade, tá? Porque não existe segurança para a empresa que está errando nas contas. Essa Não semana se sustenta, né? Não se sustenta. não se sustenta. Sustenta a longo prazo, né? Descarrilha o trem, cai o avião. Sim. O fato é, a carreta explode, descarrilha o trem, cai o avião, tá? E você pede concordata. Vamos para a última aqui, ó, da Cibele, né, nossa presidente aí da Câmara. Poderia nos dar alguns exemplos de ações práticas para que PMEs possam reduzir impactos ambientais e algum exemplo para apoiar questões sociais internas e externas? Um minuto. Bom, Nós estamos primeiro exemplo. Pergunta fantástica da dona Cibele, maravilhosa. Vamos lá, primeiro exemplo, tá? Primeira prática: chama teus sócios, teus diretores ou teus sócios, chama, senta e faz só uma pergunta. Fala: que subproduto ou que elemento de insumo da minha cadeia que tem uma possibilidade de estar causando dolo ao chegar aqui dentro. Vou dar exemplo. Se é uma empresa de roupa, tá? Procure perguntar se aquele short que chegou costurado, se aquele shirt que chegou costurado, quem que costurou? Vai visitar. Chega para o diretor e fala: da onde veio essa encomenda de roupa aqui? Vamos visitar, vamos pegar o carro, vamos fazer diligence, vamos visitar. Então, checa a tua cadeia logística, verifica ela, da onde está vindo esse produto. Com certeza você vai ver que alguma irregularidade tem algum produto que é trabalho análogo a escravo, tem trabalho, subtrabalhos, né, proletariado, o cara ganha 10 centavos por costura. Então, checa a tua cadeia logística, verifica ela, faz uma diligence. Importante, tá? Isso, fundamental. Bom, o segundo aspecto, bem rápido, uma dica, tá? É o seguinte: faz uma coisa que a gente chama, uma técnica que a gente usa em grandes empresas, chamada backcasting. O que é backcasting? Senta com a tua diretoria e faz uma pergunta da mais dura possível. Diga o seguinte: o nosso produto tem chance de ter sucesso, ser respeitado e vendido daqui a 20, 30 anos? Boa. Tá? Se a indústria automobilística fizer essa pergunta hoje, daqui a 30 anos não vai dar para vender carro em São Paulo. Verdade. É isso. Bom, a gente tentou aqui resumir em nem 50 minutos, né, um tema amplo de anos, né, de discussão aí e que o tempo todo, né, tem atualizações. Então, né, o ESG ele não é apenas uma agenda, né, não é só uma agenda de sustentabilidade, né, é uma agenda de preparação das empresas que, na verdade, não é para o futuro, é para o agora, né, nos negócios. Exato. Se você puder deixar aí uma mensagem final, tá? Não só para quem está nos assistindo agora, mas para quem for assistir aí a partir do momento que a gente publicar essa live, para o empresário brasileiro aí, né, que tem um negócio que ele quer crescer, quer internacionalizar, né, e quer se aproximar aí do mercado europeu. Qual seria essa mensagem que você deixaria? Primeiro, procure a Câmara, vem falar com a gente, né? Todos estão abertos, né? Nós somos extremamente democráticos, né? E nós vamos começar a passar os primeiros passos, né? Agora, a dica, os primeiros passos começam aqui, o seguinte: busque minimizar
o uso de insumos no seu produto. Comece a produzir um produto cada vez com menos insumos, com menos processos. Simplifique a tua linha de produção. Segundo, busque ecoeficiência. Então, busca rever toda a cadeia logística, em vez de repente, aquela batata que você compra que vem de 1.000 quilômetros lá de Goiás, se não dá para comprar essa mesma batata ou uma orgânica, ou uma diferente, menos bonita, que dá para comprar a 50. Então, começa a verificar a cadeia logística, a supply chain tua, reveja ela, entendeu? Faça uma revisão. Ah, mas tem um insumo que está vindo da China, dá para comprar da Argentina? Dá para trazer, né? Ah, o trigo tem que ser alemão. Puxa, mas vem da Alemanha por navio, dá para comprar do Uruguai, entendeu? Segundo aspecto. E o terceiro é colocar de forma bem clara. Nós estamos com uma janela de oportunidade única, tá, na história brasileira. O governo recente abriu o acordo Mercosul-União Europeia. Esse acordo já está se consolidando, já está praticamente pronto. Isso está abrindo uma janela fantástica, tá, de consumidores. E vamos lembrar, é importante, nós somos formados pela cultura europeia. A nossa língua europeia, nós somos extensão da cultura europeia. Eles nos ensinaram, nos trouxeram muitos processos, sim. Agora, a gente está na nossa vez de ensiná-los e de levar para eles o nosso melhor. Então, é hora do intercâmbio. A hora é essa. Obrigada, Júnior. Obrigada aí pela abordagem toda. Espero que todos Obrigado. tenham aprendido um pouquinho sobre um tema amplo. Aproveitando que a gente está chegando ao final, amanhã nós teremos um webinar, né? Então, nós vamos falar sobre como descobrir as melhores oportunidades de negócios entre Mercosul e União Europeia. Será às 19 horas, aliás, dia 19 às 14 horas aqui no Brasil e 19 na Espanha. No link, tem um link aqui na bio da Câmara, tá? Para você fazer inscrição gratuita. Então, assiste que vai valer a pena. Nós teremos 2 especialistas, né? A Maria Gonzalez, que ela é espanhola, inclusive, mora no Brasil há mais de 10 anos. E ela é estrategista, né? Economista e estrategista em internacionalização. E junto com o Maurício, que é o nosso sócio fundador também da Câmara e consultor de relações institucionais e governamentais. Eles vão trazer justamente essas oportunidades, né? Para quem tem um negócio, para quem quer abrir um negócio. Então, vai ser imperdível. Espero vocês, tá? O link está na bio aqui do nossa Câmara. E muito obrigada aí a todos que estiveram conosco. E Obrigado. desejo aí uma excelente terça-feira a todos. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Um abraço, tchau.